Amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados queridos, abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 7, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Nós vamos expor, nós vamos ler e expor versos 1 a 12 deste capítulo, desta carta tão preciosa, dentro deste livro tão precioso que é a Escritura, palavra do nosso Deus. Eu peço que todos acompanhem, adultos, crianças. Deus fala com todos nós. Todos nós somos parte do seu povo. E lembre-se, esta é a palavra do Senhor. Ele fala conosco assim. Assim está escrito. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas, se o mesmo morrer, és obrigada a ficar da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevivendo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, neste culto dialogal, neste culto em que Tu falas com Teu povo e nós falamos com o Senhor em temor perante o Senhor por meio de Cristo. Estamos perante o Senhor e agora suplicamos, ó Deus, mais uma vez graça apesar de nós, Senhor. Que na Tua maravilhosa e transformadora graça Tu fales conosco, com o Teu povo. Que Tu operes aquilo que nós não podemos fazer com os nossos próprios braços. Que Tu operes, ó Deus, aquilo que é divino, aquilo que é santo.
em nossos corações, que saiamos, ó Deus, daqui mais conhecedores de Ti, mais amantes do Senhor, mais apegados à Tua palavra, mais, ó Deus, apegados à Tua lei, ainda que não escravos. Mas, ó Deus, estando sob a graça, apegados à lei, como aquela que nos dirige a Ti, para Te conhecer e para saber o modo de viver que Te agrada. Ó Senhor, que isto alcance as nossas vidas todas, de todos nós aqui. Santifica o Teu povo, que cresçamos em santificação, avancemos em conhecimento do Senhor, e regenere e salve, chame soberanamente, poderosamente aquele que aqui está hoje sem Cristo Jesus, sem aliança com o Senhor por meio dele, sem temor e sem amor à tua palavra, sem viver em temor a ela. Salva, ó Deus, que hoje seja dia de salvação. Aquilo que nós não podemos fazer pelo nosso braço, mas tu certamente fazes. É em nome de Jesus que nós oramos, o Salvador. Amém. Você, em algum debate ou em alguma conversa, alguma discussão, eu digo discussão não no sentido, digamos assim, ruim do termo seja, né, em que nós às vezes ofendemos o outro, né, mas discussão sobre algum ponto em questão, né? Você já tentou usar algum exemplo para reforçar aquilo que você quer dizer? Porém, talvez você não tenha falado da melhor forma, ou a pessoa ela não entendeu bem aquilo que você falou, ou ela está tão enviesada por aquilo que ela está pensando, que ela se apegou ao seu exemplo e esqueceu do seu argumento. Você já passou por isso? Às vezes, quando estamos em alguma situação, resolvendo algum problema com a pessoa, querendo convencê-la do seu erro, ou querendo convencer que algo é melhor, nós costumamos dar exemplos, né? Nós funcionamos assim, nós olhamos para a Escritura e vemos o Senhor Jesus dando exemplos, vários. Ele usa as parábolas, são exemplos da vida cotidiana do povo que ali estava ouvindo. Porém, meus irmãos, quando exemplos são usados, por vezes aqueles que estão ouvindo os exemplos, por causa dos seus corações que não querem aceitar a verdade que está sendo dita, eles se perdem, querendo encontrar algum problema naquele exemplo, mas nós sabemos que todo exemplo, quando é usado como analogia, tem as suas limitações. Toda analogia tem a sua limitação, não é verdade? E por vezes nós nos perdemos nos exemplos e esquecemos aquilo que é de essencial que está sendo dito. E talvez, ao ler esta porção, você se perca no exemplo. O apóstolo Paulo, ele está aqui na sua carta, nessa carta maravilhosa, cheia do Evangelho de Deus. Ela é o Evangelho de Deus. Ele está mostrando acerca da liberdade que o crente desfruta em Cristo. De que, ao contrário de que muitos pensam, que o crente é uma pessoa infeliz, uma pessoa medíocre, uma pessoa que ele não pode fazer isso, aquilo, outro, puxa vida, ele não pode experimentar um segundo de felicidade. Ao contrário do que o mundo pensa, o crente ele é o único no mundo que é livre. Porque ele pode negar os seus impulsos, ele pode negar um mundo completo, clamando por algo, e se submeter ao seu Senhor, e fazer isso com alegria, consciente
de que isso sim é aquilo que ele deveria experimentar. O crente é o único que experimenta de liberdade. Paulo está falando sobre isso. E para demonstrar que os crentes não mais vivem debaixo da lei, como ele já disse aqui em Romanos 6,14, não está debaixo da lei, sim da graça, para demonstrar que o pecado não terá mais domínio sobre nós. O apóstolo Paulo, ele respondeu à pergunta, aquele pensamento de que alguns têm, dizendo, ora, já que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, já que não é estritamente por aquilo que eu faço ou deixo de fazer que Deus está sendo atraído a mim e fazendo bem a mim. Já que é assim, então pronto, eu vou viver de qualquer forma. Paulo diz no verso 15, e daí? Havemos de pecar? Porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Mas, irmãos, isto é algo tão difícil de entrar em nosso coração. E Paulo responde isso agora de uma outra forma, usando um exemplo. Veja então, ele usa o exemplo da mulher que está casada com o seu marido. Não se perca no exemplo. Foque na essência. Foque no que está sendo dito. Foque no argumento. E talvez você aqui hoje se frustre na pregação desse texto, pensando que nós iremos falar muito sobre esse assunto, né, que gera tanta conversa, tanto debate, né? Divórcio, os motivos e etc. Se pode casar de novo, se não pode. Não se perca no exemplo. Nós não iremos falar tanto assim desse assunto hoje por causa da essência. Precisamos ser escravos do texto, escravos daquilo que está sendo dito. Nós iremos falar daquilo que é essencial aqui, a saber, a liberdade da lei. E esse é o tema do nosso sermão hoje. Libertos da lei. Libertos da lei. Paulo já demonstrou que fomos libertos da ira e da morte no capítulo 5, libertos do pecado no capítulo 6, agora nós somos libertos da lei aqui no capítulo de número 7. Por isso, então, irmãos, nós iremos ver esse sermão sobre 3 pontos. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, a força da lei, versos 1 a 3. Segundo lugar, a liberdade da lei, versos 4 a 6. Terceiro e último lugar, o caráter da lei, versos 7 a 12. Tudo está envolto da lei. Paulo repete muitas vezes a palavra lei aqui, você já deve ter percebido isso nessa porção. E por isso, então, esses são os 3 pontos. Em primeiro lugar, a força da lei. Em segundo lugar, a liberdade da lei. E em terceiro lugar, o caráter da lei. Bote seus olhos, então, para o verso 1. Nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar, a força da lei. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se mesmo morrer desobrigada, ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui vemos a força da lei. Como eu disse, Paulo está respondendo àquilo que foi falado no verso número 15, 14 também. E ele então sabe que pode haver algum mal entendido no coração daquele que está ouvindo esta palavra, como nós vemos hoje, irmãos. Tantos não aderem à teologia reformada, ou, para dizer em outras palavras, aquilo que é bíblico mesmo. Porque veem que enxergam o evangelho da graça, a fé reformada, como uma coisa barata. Quer dizer, então, que se eu sou salvo pela graça, não é por aquilo que eu faço, não é por nada daquilo que eu faço,
E quer dizer então que se eu continuo andando e essa vida cristã, ela é pela graça, ela continua sendo pela graça, então se é assim, eu posso viver de qualquer jeito. Quer dizer que independente de como seja a minha vida, se Cristo me alcançou, no final de tudo eu estarei com Ele na eternidade? É fácil demais ser crente? Muitos pensam assim. Por isso Paulo está aqui se demorando nessas palavras, mais uma vez falando. Não é diferente dos nossos dias, ainda há muitas pessoas que têm nós na mente por causa disso. E é importante nós então definirmos aqui o que é que Paulo quer dizer com lei. Ele repete muitas vezes a palavra lei aqui. E talvez você pense que lei ele esteja se referindo ao decálogo, ou seja, ao resumo da lei, os 10 mandamentos que estão ali em Êxodo 20. Ele também está se referindo a isso. Mas Paulo está se referindo à lei no sentido muito mais amplo. Lei aqui, na verdade, irmãos, nós poderíamos dizer de forma muito simples, é todo o Antigo Testamento. Porque se nós observarmos os escritos de Moisés, que são chamados por lei pelo próprio Senhor Jesus, lá quando ele anda com os discípulos no caminho de Emaús, está escrito que ele falou, passou a dizer aquilo que estava escrito acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos ou nos escritos. A lei é o conjunto, são os 5 primeiros livros. Porém, eu não sei se você já percebeu, todo o restante do Antigo Testamento desenvolve aquilo que está na lei. Ora, os profetas fazem o quê? Se não acusar o pecado do povo que está na lei. Pois assim afirmou Moisés. Então, todas as profecias são desenvolvimentos da lei. Os escritos fazem o quê? Como começa o Salmo de número 1? Bem-aventurado aquele que medita na lei, de dia e de noite. Então, irmãos, todo o Antigo Testamento aqui está sendo chamado de lei. E poderíamos ainda mais adicionar isso na definição aqui do que Paulo quer dizer com lei. Da aliança de obras feita em Adão, a qual traz essa mesma lei, só que de uma forma muito resumida. Quando Deus diz a Adão, de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que comeis, certamente morrereis. Quando Deus fala isso para Adão, de forma muito, muito, muito resumida, ele está falando do Antigo Testamento. Ele está falando ali, nós poderíamos achar cada um dos 10 mandamentos dos resumos da lei nessa fala do Senhor para Adão. E se podemos achar cada um dos 10 mandamentos, podemos achar todo o restante do Antigo Testamento. Por isso, então, preste bem atenção. O que Paulo quer dizer com lei aqui? Sim, ele quer dizer todo o Antigo Testamento, mas ele também quer dizer, ele quer se referir à aliança de obras feita em Adão, a qual trouxe essa mesma lei que veio no Antigo Testamento, porém com a condição para a vida eterna de obediência perfeita, então terás a vida eterna. E se não cumprir, punição, a morte, se houver descumprimento. É isso que Paulo quer dizer aqui como lei. E Paulo então conhece bem os seus ouvintes, veja como é importante nós sabermos com quem estamos falando para depois falarmos aquilo que precisa ser dito. Então é por isso que ele diz aqui, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Existia ali naquela igreja de Roma uma boa parte de irmãos mesmo, que eram judeus. Irmãos que tiveram que lidar com a transição, criados com a mente de que eles tinham que guardar várias cerimônias
Mas de repente eles descobrem que muitas coisas se cumpriram em Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, uma vez que foram criados nisso, irmãos, não é como um interruptor que nós ligamos e desligamos. É preciso um trabalho na mente, no coração desses irmãos para entenderem. Não foi assim com Pedro, por exemplo? Quando Deus trouxe os animais diante de Pedro, disse: Pedro, mata, come. Ele repreendeu o Senhor. Disse: não, Senhor, jamais, pouco menos. É um trabalho. Então, irmãos judeus haviam ali naquela igreja. É por isso que Paulo então diz: eu falo aos que conhecem a lei. E ele diz: porventura ignorais, irmãos, que a lei não tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, e aqui ele cita então o exemplo. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O que vemos aqui é que a vida do marido, e o mesmo obviamente se aplica à a mulher, né? Paulo fala aqui, ele está focando na atitude da mulher para com o marido, mas o mesmo se aplica ao marido. O que vemos aqui então é que a vida do marido é o sinal para que a mulher saiba se ela está ligada a ele ou desobrigada, ou seja, desimpedida da lei conjugal. Se ele vive, então ela está ligada ao seu marido. Se ele está morto, então esse laço está desfeito. Ela pode, inclusive, casar-se mais uma vez. Ela está desobrigada da lei conjugal, desobrigada da lei, né? Então aqui ele fala da lei, ele pega todo esse universo do Antigo Testamento e se refere àquilo que se refere ao que rege o casamento, a lei conjugal. O mesmo vale então para o marido. Ele segue nesse exemplo, diz no verso 3, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então Paulo adiciona algo a esse exemplo. Perceba, ele está trazendo esse exemplo para mostrar a força da lei. Esse é o nosso primeiro ponto. A força da lei. E então, conhecendo muitos daqueles irmãos ali na igreja de Roma, que eles eram conhecedores da lei, ou seja, do Antigo Testamento, Paulo está mostrando aqui agora essa nova forma de lidar com a lei. Como a lei age para com o crente. Qual é a força dela sobre o crente? Paulo então traz um exemplo, porque um exemplo muitas vezes facilita o entendimento. E agora o exemplo é do casamento. Ele já disse sobre esse exemplo que a vida do marido é o indicativo para a mulher saber se ela está ligada a ele ainda ou se ela está desobrigada ou desligada dele. Se ele vive, ela está ligada. Se ele morre, ela está desobrigada. Mas ele adiciona uma outra questão nesse exemplo, no verso 3. É tal assim que se a mulher se unir a outro, ela será considerada adúltera se o seu marido ainda vive. Não importa quem ele seja, ele é o seu marido. Não importa quem ela seja, ela é a sua esposa. Se une a outro, ela é considerada adúltera. E nós sabemos que a lei versava que a adúltera deveria ser morta. De todo jeito, irmãos, então a morte está presente quando a aliança conjugal é desfeita. Seja quando o marido morre, seja quando a mulher trai o seu marido. Caso o marido tenha morrido,
a lei não acusa ela de ser adúltera. É isso que ele diz no verso 3, no final: ela estará livre da lei e não será considerada adúltera. Se contrair novas núpcias, a sua consciência poderá estar em paz. A sua consciência, que é cativa à lei de Deus, poderá estar em paz. Ela não será acusada de adúltera. Deus não acusará ela de adúltera de forma alguma. Meus irmãos, nós não temos tempo aqui para falar, não é o objetivo, mas é necessário ser dito e pontuado que isso também se aplica ao abandono. Isso está lá em 1 Coríntios número 7, quando Paulo diz no verso 15 e 16: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás sua mulher? Então, veja, quando o povo de Deus, quando o evangelho avança, e agora nós temos um crente unido. Antes eram dois ímpios, e agora o evangelho alcança um deles, e o outro não. E o outro então diz aquela frase que por vezes nós ouvimos, que foi dito: você vai ter que escolher ou esse Jesus ou eu, ou a igreja ou eu. Então Paulo diz: se o descrente quer se apartar, que se aparte, porque foste chamado à liberdade, não à servidão. Esse querer se apartar é o abandono. E a nossa confissão de fé, inclusive, fala sobre isso. São os dois casos, irmãos, em que, infelizmente, pode haver divórcio lícito: a traição, o adultério ou o abandono. Porém, aqui, como eu disse, não há espaço para nós falarmos, porque lembre-se, isso é um exemplo, não é a essência do texto. Esse não foi o ensino do nosso Senhor Jesus? Aquele que veio cumprir a lei, ele diz: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Foi isso também que o Senhor Jesus disse. Lá em Mateus 5,31, ele disse, também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, o adultério, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Esse ensino de Paulo nada mais é do que o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, o seu mestre. O Senhor Jesus nos trouxe o exemplo de que, uma vez que a mulher que está ligada ao seu marido se une a outro, e essa expressão é muito importante, nós veremos no próximo ponto: o unir-se. Paulo diz em outro lugar: aquele que se deita com a prostituta se une a ela. Então aquela que está unida com um, então se deita com o outro, se unindo a ele, ela cria confusão, ela é adúltera. Por que ela é considerada adúltera? Por causa da força da lei. Esse é o nosso primeiro ponto. Paulo está usando, irmãos, esse exemplo aqui para mostrar a força da lei. E agora nós passamos então ao segundo ponto, onde vemos a liberdade da lei. Faz todo sentido aquilo que ele vai falar agora em seguida. Veja, olhe para a sua Bíblia, verso 4 assim: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Irmãos, Cristo tomou o nosso lugar. Cristo tomou o lugar do seu povo. E ele substituiu cada um, desde Adão e Eva, e depois Abel, e depois Sete, e assim por diante. Ele substituiu cada um.
daqueles que se entregaram a Ele. Quando Ele veio a esse mundo, e em que condição Ele veio a esse mundo? Abra sua Bíblia em Gálatas 4. Nós lemos Gálatas 5 na liturgia. Agora leremos Gálatas 4. Veja como esse exemplo do apóstolo Paulo é muito pertinente para falar sobre a liberdade da lei, que somos libertos da lei. Esse é o tema do nosso sermão, libertos da lei. Gálatas 4. Veja, verso de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele se humilhou. Aquele que deu a lei, aquele que entregou a lei, aquele que é Senhor, numa relação entre aquele que é superior e aquele que aceita as condições. As condições são chamadas lei e essas condições são colocadas por aquele que é superior. Ele é o Senhor, ele deu a lei, mas ele agora se colocou sob a lei, se humilhando, porque substituía cada um do seu povo. Como Paulo vai falar de forma muito profunda em Filipenses 2, mostrando que ele, embora subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Ele se colocou sob a lei e ele foi enviado por Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, diz Paulo aqui em Gálatas 4:4, e no verso 5 ele diz, com a finalidade de resgatar os que estavam sob a lei, nós. Porque ele se humilhou a tal ponto para resgatar. Esse não é o primeiro motivo. O primeiro motivo é para a glória do Deus o Pai. Mas também foi para resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Dizendo aqui ainda, Gálatas 4, verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Cristo tomou, irmãos, o nosso lugar. E ele nasceu sob a lei. Ele se colocou sob a lei. E ao se colocar sob a lei, ele se colocou sob a força da lei. A força da lei estava sobre ele. Mas ele fez isso porque tal como um homem se une à sua mulher, e diz a Escritura, que são feitos dois uma só carne, muito mais, nós fomos unidos a Ele. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz no verso 4, voltando agora para Romanos 7, verso 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Paulo já demonstrou, ele não vai repetir, em Romanos 6, como nós fomos unidos a Cristo pela morte. Romanos 6,5, veja aí na sua Bíblia, porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nossa alma se uniu a dele, foi unida à alma dele. E se ele morreu, nós morremos. Se ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E essa aliança, irmãos, essa aliança nunca será desfeita, nunca será anulada.
Jamais. É o único casamento que nós temos a convicção em que nunca haverá divórcio, separação. É o casamento da alma do crente com Cristo. Todos os nossos, infelizmente por conta do nosso pecado, estão passíveis de sofrer isso. Não queremos, mas somos pecadores. Porém, esse casamento nunca passará pelo divórcio. Essa união é gloriosa. Ela é a união do crente com Cristo. Percebe, né, irmãos, que o problema daquela igreja, de muitos naquela igreja, era enxergar a lei influenciado por uma perspectiva sem a redenção em Cristo, ainda que alguns pudessem até mesmo serem redimidos por Cristo. E o fato, a forma de eles lidarem com a lei, ou seja, com todo o Antigo Testamento, com todos aqueles mandamentos e preceitos, sem enxergar o Redentor para qual ela apontava. Esse relacionamento confiando em seu próprio braço, confiando na sua força, sem uma perspectiva da redenção em Cristo, levava o homem a servir a deuses. Sim, deuses. Deus manda o seu povo, quando entrassem na terra prometida, destruir os altares, destruir os deuses, mas infelizmente no meio do povo de Israel havia ídolos. Eles fizeram bezerro de ouro, eles erigiram ídolos em seus corações. E Paulo fala sobre isso lá em Gálatas 4 também. Abra mais uma vez a sua Bíblia lá. Gálatas 4, verso 8. Estamos vendo o nosso segundo ponto, a liberdade da lei. Vimos que Paulo demonstra a força da lei usando o exemplo do casamento. E agora estamos nesse segundo ponto, mostrando a liberdade da lei que o crente desfruta. E aqui Gálatas 4, verso 8. Continuando a porção que nós lemos outrora, ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses. E Paulo está escrevendo a carta à igreja, só abrindo aqui um parênteses. Ele está escrevendo a carta à igreja dos Gálatas. Uma igreja que era carregada por influência judia. Então ele está dizendo: não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus. E essa linguagem de Paulo, de conhecimento, é uma linguagem que nos lembra, inclusive, o Antigo Testamento, da intimidade do homem com a mulher. O conhecer do homem com a sua esposa. É isso, é também disso que Paulo está falando quando ele fala que Deus conhece o seu povo de uma forma íntima. Paulo continua dizendo: como voltais? Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais? Que rudimentos fracos e pobres são esses? Ele diz no verso 10: guardais dias e meses e tempos e anos. Ele está falando de aspectos da lei que haviam sido cumpridos em Cristo. Paulo diz no verso 11: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Uma perspectiva da lei de Deus, em que eu retiro o aspecto sobrenatural, no sentido de que tudo que eu faço é na força de Deus e não no meu braço. Quando eu olho para a lei de Deus e reduzo
a minha visão, apenas aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Isso então é uma visão, uma perspectiva da lei que exclui a redenção em Cristo. Isso irá nos levar à idolatria. A idolatria. A escravidão. Veja, no verso 7, Paulo falou sobre escravo, né? Ele diz: de sorte que já não és escravo, porém filho. E talvez alguém pense assim, não, está dizendo filho de Deus, aquele que tem Cristo, escravo de Deus, aquele que não tem Cristo. Não. Escravo é no sentido de servir a deuses. Preste bem atenção nisso. Uma visão da lei de Deus, sem uma perspectiva de uma vida em santidade sobrenatural, na força de Deus, me leva à idolatria, me leva a erigir em meu coração ídolos, que por vezes nem eu mesmo sei que estão ali, nem eu mesmo tenho consciência que estão ali, mas eles estão. A própria lei pode ser usada como instrumento, ou mesmo o objeto da idolatria. Não era isso que aqueles judeus estavam fazendo? Voltando à lei, guardando dias, meses, tempos e anos, sem a perspectiva do Redentor, de que esses aspectos todos se cumpriram em Cristo, ele já veio. Eles estavam excluindo o Redentor. E servindo a ídolos. Meus irmãos, quantas vezes nós já usamos a carta de Paulo aos Romanos apenas, ou majoritariamente, para debate sobre predestinação, excluindo a vida de piedade e liberdade da lei? Quantas vezes a carta de Paulo aos Romanos é usada para falar que Deus escolheu Jacó e odiou Esaú? Que a predestinação está muito clara em Romanos, que ele amou um e não a outro. De quantas vezes as conversas sobre essa carta, elas ocupam, em sua grande maioria, esse assunto. Uma visão da lei, excluindo, usando a própria lei. Porque Deus sim predestinou Jacó, mas usando a própria lei, quando nós em nossos corações abrigamos pecados, nos achamos melhores do que outros, que não entendem, até mesmo aqueles que não entendem a predestinação, sendo que guardamos prosseguimentos frios em nosso coração, sendo que temos problemas sérios às vezes no casamento, na criação dos nossos filhos, por vezes não demonstramos a graça do Evangelho, a paciência, somos ríspidos por vezes. Deus. Há conflitos entre irmãos e defendemos a carta de Paulo aos Romanos, a fé reformada. Não entendemos, irmãos, a essência da carta de Paulo aos Romanos. Ela não é escrita para falar, a sua essência não é predestinação. Ela não é, nem de longe, nunca foi. Guardamos ídolos em nossos corações, os nossos eus, crentes e abafando
que somos tão reformados. Quando Deus nos libertou da lei para uma vida muito mais santa do que aquilo que conseguimos alcançar até hoje. Você já idolatrou a predestinação alguma vez? Você já idolatrou algum mandamento? Como Paulo diz na carta de Paulo aos Gálatas, vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Quem ordenou dias, meses, tempos e anos? Foi o próprio Deus. Mas esses irmãos, eles não entendiam a finalidade disso. Você já idolatrou a predestinação ou os mandamentos de Deus sem entender o espírito deles? Para você, a lei de Deus não passa de rígidas exigências que você impõe sobre a sua alma, a sua pobre alma. Irmãos, por vezes nós exigimos coisas de pessoas de forma tão rígidas porque nós fazemos isso também para conosco. E a percepção da graça de Deus é tão pequena. A percepção da liberdade que Deus nos faz usufruir em Cristo é tão pequena. Somos tão pobres e rígidos em tantas coisas. Oh, que Deus fale aos nossos corações hoje. Porque Ele nos chamou para uma vida muito além, muito mais poderosa, muito mais graciosa. Continuando, que Paulo diz aqui no verso 4 de Romanos 7. Ele nos mostra que nós, então, morremos, era usando o exemplo que ele deu nos versos anteriores para falar da força da lei. Ele mostra que, ora, se a única forma de se desfazer um casamento era com a morte, então Paulo agora no verso 4 ele diz, pois nós então morrimos relativamente à lei, por meio de Cristo, do corpo de Cristo, para pertenceres a outro. Porque Paulo mesmo já citou a lei, dizendo que se o marido morre, a mulher então está livre da lei e ela não será adúltera se ela contrair novas núpcias, pois então não morreu a lei, mas morremos nós, e assim podemos licitamente contrair novas núpcias. Isso significa novo casamento com aquele para pertencer a outro, a saber, diz Paulo no verso 4, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E há uma finalidade para isso. Como o texto de Cantares diz, né? A noiva diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Nós pertencemos a ele, é isso que Paulo está dizendo. Nesse casamento. Isso tem uma finalidade a fim de que frutifiquemos para Deus. A fim de que tenhamos uma vida de santidade, de frutos santos. Paulo já falou sobre isso no verso 22 de Romanos 6, ele diz assim, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Somos chamados para a santificação, Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 4. Foi para a santidade, para a santificação que ele nos chamou. Nós somos unidos a Cristo, irmãos,
para uma vida de frutos santos. Como está a sua vida? Você tem repousado sob o pensamento de que você faz parte da igreja, você é casado com uma pessoa que é crente, você tem uma família zelosa, uma família de valores, você tem filhos. Você não é como aquela pessoa lá do mundo, desse mundo tão doido. Você é pecador, mas você é um crente que faz parte da igreja. E você tem descansado a tal forma, o seu enganoso coração tem me enganado e estancado a santificação que deve acontecer em seu coração. E você tem dito: não, há muitos problemas na minha vida. Vem doença, vem dificuldade financeira, vem problema com um menino doente, preço das coisas sobe tanto. Irmãos, fomos unidos a Cristo a fim de frutificarmos para Deus. Deus está chamando a mim e a você hoje a dar um curso maior à santificação em nossos corações. E se existe uma coisa que uma visão errada da lei provoca em nós, é uma vida de não fazer isso, e não fazer aquilo outro, e não fazer aquilo. E não buscamos digamos assim, o aspecto positivo da lei, que é o que Deus quer de nós. Ficamos em paz porque não fazemos nem isso, nem aquilo outro, nem aquilo outro. Mas e a ação em direção à santidade, a se comprazer em Deus, a se deleitar em Deus, a ter mais tempo com Ele, a ter mais percepção da sua presença, da sua vontade. Deus está nos estimulando a isso, irmãos, porque foi a fim de frutificarmos para Ele que fomos unidos a Cristo. Essa é a liberdade que só o crente desfruta. Libertos da lei, para frutificarmos para Deus. Ele continua dizendo no verso 5: porque vivíamos segundo a carne as paixões, porque quando vivíamos segundo a carne as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, fomos libertados da lei. Ela não tem mais domínio sobre nós, de modo que, ele diz no verso 6, servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Paulo fala em Corinto que se o ministério da lei, onde o rosto de Moisés se desonecia, foi tão glorioso quanto mais o do Espírito. Em novidade de espírito. Você que está aqui hoje, você vive em novidade de espírito? Você vive uma nova vida em Cristo? Você é pegado à Escritura, você ama a Bíblia, você ama a igreja, você ama a Cristo? Você, ainda que veja os pecados em sua vida, você quer ser mais santo? Ou sempre há motivos para você estar longe da igreja, da palavra de Deus? Talvez isso seja um indício de que você não vive em novidade de vida, de que você não é liberto da lei, de que você não é liberto dos seus pecados. E se é assim em sua vida, Deus está te chamando hoje, porque Ele pode te fazer experimentar plena liberdade. Não a liberdade do mundo, que diz: se te faz bem, faça. Mas exatamente
a liberdade de dizer não aos impulsos que há em nós e o poder de viver a santidade. Você experimenta isso? Isso é novidade de vida. Isso é novidade de espírito. Essa, irmãos, é a servidão que é livre, né? Paulo diz aqui, de modo que servimos em novidade de espírito. Somos escravos, como Paulo disse, iniciou Romanos falando que somos escravos, ele é escravo e somos livres ao mesmo tempo. Aqueles que estão sem Cristo, eles são apenas escravos, mas os crentes são escravos e livres ao mesmo tempo. Que verdade maravilhosa, irmãos. Cristo nos libertou da lei, ou seja, Cristo nos libertou de um desejo de que nós vamos comprar o favor de Deus com aquilo que fazemos, que tem que ter a minha força. Ele me libertou disso e ele me faz olhar para além, para uma vida produzida por ele. Lembra-se do que diz em Efésios 2:10? Obras que são como pegadas que Cristo já preparou para que andemos nelas. Isso é liberdade. Mas passamos ao nosso terceiro e último ponto nesta noite. Paulo está nos falando da lei, da lei de Deus. Ele mostrou a força da lei para mostrar, em segundo lugar, a liberdade da lei que o crente desfruta. E agora ele passa a resolver um problema de consciência ou uma dúvida que ainda pode permanecer no coração do leitor. E ele passa ao nosso terceiro e último ponto, falando-nos do caráter da lei. Ele diz no verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Ora, por que Paulo faz essa pergunta? Porque Paulo está usando aqui uma analogia, que é a analogia do casamento. Ele diz, ora, se o marido morre, ela está livre. O domínio do marido acaba. Nós morremos, o domínio da lei acaba. Alguém pode dizer, então, puxa, então a lei é o pecado? Eu sou livre da lei, então a lei é algo ruim, mas não foi Deus que deu a lei. E Paulo está resolvendo esse problema aqui, que não há nenhum conflito, irmãos, mas nós somos... A queda afetou a hermenêutica. A queda afetou a atividade da interpretação. Como nós entendemos as falas uns dos outros. Esse é o motivo pelo qual há conflitos, muitas vezes, quando ouvimos os outros falarem, por causa das guerras que há em nosso coração. E Paulo está corrigindo isso aqui. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, preste bem atenção, porque essa parte é um pouco difícil de entender. Paulo usa muito jogo de palavras, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, pela lei, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que Paulo está dizendo? Trocando em miúdos. Quando Deus então envia o seu mandamento e a sua lei, dizendo não cobiçarás. Não, e a ideia da cobiça aqui não é apenas o último mandamento do decálogo, o 10º, mas é no sentido de um resumo de desejar aquilo que Deus nos proíbe. E não é um pecado que está no coração do homem desejar exatamente aquilo que Deus disse não. Não foi isso que Adão caiu e Eva também? Deus disse que todas as árvores do jardim. Imagina um jardim vasto. Vocês podem comer livremente, mas daquela árvore não comerás. Deus não foi carrasco. Ele não foi mesquinho, como foi a versão da serpente, dizendo, foi assim que Deus disse? Não. Vocês serão como ele.
O problema é que quando vem a lei, quando vem a palavra de Deus dizendo não faça isso, então o pecado em nós nos leva a desejar exatamente aquilo que Deus não quer nos dar. Ora, não acontece isso com as crianças? O pai ou a mãe diz: não toque nisso, pronto. A mesma coisa que dizer toque, pegue, aperte, experimente. Não levante daí, para a criança às vezes não tá nem com vontade de levantar. Porque ouviu não levante, aí ela quer levantar. Os nossos corações, irmãos, quando ouvem a lei de Deus dizendo não, nós queremos fazer exatamente aquilo que Deus proíbe, é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz aqui, olha, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, do desejo maligno, porque sem lei está morto o pecado. Mas outrora sem lei, eu vivia, mais sobrevindo o preceito, a lei, o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Porque a lei nos diz que se pecamos, vem a consequência da morte. E mandamento que me fora para a vida, diz Paulo, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. E ele finaliza dizendo, por conseguinte, a lei é santa. E mandamento é santo, e justo e bom. A lei não é pecado. O problema é exatamente a concupiscência que há em nossos corações. Aqui está então o caráter da lei. Ela é boa. Ela é justa. Ela é santa. Ah, irmãos, como esse texto nos ensina. Como esse texto, irmãos, nos leva a algumas aplicações, eu quero dizer apenas algumas. Em primeiro lugar, uma pessoa casada, especialmente a esposa, que é governada, né, pelo marido, tem esse adicional, não pode mais viver como se houvesse apenas ela. Você já viu pessoas que tinham uma vida desregrada na sua solteirice, usavam o seu tempo de forma tão vã, e casam-se e querem trazer esses hábitos também com eles para o casamento? Dá briga, isso dá briga. Porque agora ele tem uma outra pessoa com quem ele precisa prestar contas. Ele comunga e compartilha de uma vida. Não é apenas uma cama, mas toda uma vida está sendo compartilhada. Uma pessoa, irmãos, casada, não pode viver como se só houvesse ela. E esse texto nos leva a essa aplicação. Porque o texto nos diz que, uma vez que vive o marido, a mulher ela está ligada a ele. Uma vez que vive a mulher, o marido está ligado a ela. Há um compromisso formal, há uma aliança. Como é que está sendo o seu casamento? Muitos conflitos no casamento, eles existem porque o outro não percebe bem agora os seus deveres nessa aliança conjugal de que ele compartilha uma vida. Ele pensa em si e deixa o outro. Até às vezes diz, mas eu me dedico, mas é necessário mais. Por vezes nós pecamos isso e Deus está nos chamando ao arrependimento. E finalizando, a você que está aqui sem Cristo. Ainda que o mundo te diga que você é livre, isso é só mais uma mentira de Satanás, a antiga serpente. Aquela que vendeu a liberdade, ou melhor, aquela que vendeu a escravidão do pecado para a mulher vestida de liberdade. E a mulher comprou. E nós sabemos a história.
aqui estamos até hoje com o pecado que habita em nós. Ainda que você pense que é livre, e muitas vezes até mesmo os jovens, né, chegam numa idade em que eles olham para o mundo, para jovens que não são crentes, e ficam comparando as suas vidas e olham para eles e dizem assim: "Puxa, como eles são livres, como eles são felizes. Eu estou aqui nessa casa. Meu pai me diz que até que eu viva debaixo do teto dele, eu vou viver desse jeito. Eu sou um escravo, cheio de regras, infeliz". Meus irmãos, a verdadeira liberdade é usufruída quando você pode dizer não a todos os impulsos para os quais o mundo é escravo e não pode dizer não. Esta é a verdadeira liberdade. Abrace a Cristo, viva para Ele, ame a sua família e não caia na mentira de Satanás. Irmãos, esse texto é muito, muito rico. Na verdade, a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito rica. Ela nos impele a uma vida de santidade, de comunhão com Deus mais profunda. Que Deus transforme a nossa visão da carta de Paulo aos Romanos. Ela não se resume, a essência dela não é predestinação. Que Deus transforme a nossa visão, porque quando olhamos para esse texto e vemos o exemplo de Paulo do casamento, nós percebemos que muito maior do que entender predestinação é experimentar a liberdade que vem dela. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que usufruímos em Cristo. Perdoa-nos porque muitas vezes queremos nos prender, Senhor, de novo. Ó Senhor, tenha compaixão de nós, de teu povo. Perdoa-nos todos e nos ajude a exercer a nossa fé e confiança em Ti, a nossa dependência do Senhor por meio de Cristo Jesus, do poderoso Deus da nossa salvação, que nos enviou o Salvador para nos libertar, vindo Ele sob a lei. Santifica o teu povo, regenera aqueles que estão aqui sem Cristo, aqueles que estão aqui, ó Deus, sem um compromisso de aliança com o Senhor Jesus. É em nome dele que oramos. Amém.